Boa noite a todos os irmãos conectados nesta live do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Neste ano, completou 70 anos de vida, 70 anos de luz e 70 anos do pão espiritual. Vamos ter início hoje de mais uma live, que será de número 188ª, e a nossa irmã Ângela Menezes, da Federação Espírita Pernambucana, diretamente de João Pessoa, nos brindará com a sua mensagem do Evangelho de Jesus. Pediria a nossa irmã Regina para que fizesse a prece inicial. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, agradecidos estamos por mais uma noite de aprendizado, que possamos elevar nossos pensamentos a Deus, orarmos para aqueles irmãos que estão naqueles lugares em constante guerra, violência, que todos eles sejam amparados, pessoas que são humanas, que todos nós possamos orar sempre por essas pessoas e aqueles irmãos que desencarnaram por conta dessa pandemia. Essa palavra, nossa irmã, para dar o primeiro inicial. Assim seja. E hoje teremos a nossa irmã Ângela Menezes, que vai nos trazer uma mensagem, Joana de Anjos e os ensinamentos de Jesus. É a segunda palestra que ela faz com a série psicológica de Joana de Anjos, da maior importância para o nosso autoconhecimento, nosso disciplinamento, para que possamos evoluir segundo o Evangelho de Jesus. Nossa querida irmã Ângela, a palavra é sua, muita paz. Muito obrigada a todos. É muito gratificante, com muita alegria, e estou aqui de volta para conversarmos um pouco e refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus através da obra de Joana de Ângeles. Na noite de hoje, eu escolhi o livro Florações Evangélicas. É o 13º item, né, que tem como tema central a confiança em Deus. E para um momento como esse, nós estamos vivenciando de tantas transformações, sejam geológicas, físicas, mentais, espirituais, há uma necessidade grande de termos em nós a confiança plena naquele que nos criou. E para que isso de fato aconteça e ela seja real e não apenas verbalizada, porque é muito comum. Você pergunta, meu irmão, você tem fé em Deus? Confia em Deus? Confio. Claro que eu confio. Mas quando se faz a segunda pergunta, como você confia? De que maneira você confia em Deus? Qual é o benefício que essa confiança lhe traz? De que maneira isso lhe serve de suporte na sua vida? A grande maioria não sabe responder pelo motivo simples que nunca pensaram em verdade o quanto ou como essa fé está elaborada dentro de si. E Joana faz uma colocação, e eu quero ler para vocês, para que seja a base do nosso trabalho, e ela começa citando o Evangelho em Mateus, o capítulo 27º, versículo 43, onde Jesus diz a seus discípulos: confia em Deus. E após examinares todas as circunstâncias provacionais do caminho da evolução, bendirás o que tens no corpo
e na alma, utilizando-te com meridiana sabedoria dos dons incomparáveis de que te encontras investido. Tradução. Ela quer dizer que, seja lá quais forem as nossas provas, nós devemos ser gratos a Deus e, mediante esse conhecimento do Pai que a todos provê, nós tenhamos sabedoria para vencermos as nossas dificuldades. Mas aqui nos cabe uma reflexão um pouco mais aprofundada, porque a grande maioria sofre muito, né? Nós estamos vendo agora, e essas cenas que ocorreram ontem, com a tomada do Talibã, aquela imagem daquelas pessoas caindo do avião, saindo da cidade em direção à América do Norte, e aquelas pessoas presas no avião caindo ali de cima, é algo que nunca imaginávamos ver, porque quem assim o fez sabia que não ia conseguir voar a tanta distância sem cair do trem de pouso do avião, mesmo porque ele é colocado para cima. Então, é algo tão difícil. Os terremotos no Haiti, então, sofrimentos, né? Pessoas perdendo a família inteira, a pandemia destruindo a condição financeira de milhões de pessoas em todo o mundo, lojas grandes, empreendimentos imensos fechando as suas portas, pais de família desesperado, aumentando muito o número de pedintes nas ruas, as doenças avassaladoras, os sequelados da pandemia que nós encontramos dentro dos hospitais, né? Pessoas que ficaram com problemas graves de locomoção, psicomotores, de pele, pulmonares. Então, há uma gama tão grande de dificuldades. É como se todo o lodo que havia sido depositado no fundo do nosso planeta tivesse sido mexido e viesse à tona. E aí, diante de tudo isso, quando nós nos aproximamos de alguém que está em um sofrimento tão grande, e a nossa fala é sempre essa, né? Confie em Deus, tenha fé em Deus. Mas, muitas vezes, essa fala se perde completamente. Porque como é que alguém que está vivenciando um sofrimento inenarrável, onde o corpo estremece de dor, de medo, como é que ele vai encontrar Deus? De que maneira ele vai se apoiar em uma fé que a vida inteira ele disse que tinha, ele propagava isso, mas agora ele não sabe nem o que é fé, não é? E aí Joana diz que para que nós possamos enfrentar uma dificuldade desse vulto, a nossa mente traça caminhos. E nós só andamos mentalmente pelos caminhos que nós conhecemos. Então, vamos imaginar aqui uma situação onde nós estejamos numa fase terminal de uma doença. Você sabe que vai desencarnar. E a sua mente sofre não tanto pelo desencarne, mas pelo medo do desconhecido, pelo medo do abandono dessa família, por vários medos que foram construídos ao longo da vida inteira. E então a mente de uma pessoa dessa vagueia somente em lugares repletos de dor. Ele não consegue sair desse lugar, porque meu filho, e porque minha filha, e porque a casa, e porque isso, e eu vou fazer o quê? E de repente se lembra das maldades que fez,
e bate o medo de ir para o inferno para aqueles que ainda acreditam que deverá ser feito a avaliação e ele deverá ir ou para um lugar bom ou para um lugar não tão bom. E isso faz com que a doença o consuma com muito mais velocidade, porque a mente não encontra, ele não sabe encontrar um lugar onde possa se acalmar. E Joana diz que nós precisamos nos maternar. Entenderam isso? Nos acolher. Nós precisamos nos acolher. Nós precisamos desenvolver uma capacidade mental onde, nessa hora, a nossa mente possa ir em busca de um lugar onde possa permanecer e, nesse lugar, sentir-se protegida. Então, vamos supor os trabalhadores da casa espírita que, diante de uma dificuldade como essa, ao invés de ficarem batendo os pensamentos, como Joana diz, né, que a nossa mente é um macaco louco que vive pulando de galho em galho, porque ele não se fixa por muito tempo em um determinado raciocínio. Ele começa a raciocinar sobre algo, numa fração de segundo ele já está pensando lá no Japão. Então, ela diz que nós precisamos encontrar esse lugar. Então, aqueles que frequentam a casa espírita, por exemplo, na hora de uma dificuldade como essa, irem e se verem sentados, orando, os médiuns na mesa mediúnica, como se estivessem para realizar um trabalho, ou então num cantinho que escolham dentro da casa que fazem parte, para que possam se sentir seguros e para que os próprios pensamentos saiam dessa força magnética negativa tão poderosa que os faz levar cada dia mais para baixo. Só que isso requer exercício. Requer exercício. Porque nossa mente é totalmente indisciplinada. Né? Nós estamos trabalhando, aí você está fazendo a palestra, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Como? Como é que eu faço isso? Porque a grande maioria começa a se preocupar com o horário, com os afazeres de casa, com a problemática daquele que ela está ali para pedir por aquela pessoa. E, de repente, os pensamentos caem a vibração de uma tal maneira que há uma verdadeira impossibilidade de serem ajudados. Porque a prece, quando ela é sentida verdadeiramente, a equipe de espíritos que são designados para o atendimento das nossas orações, as levam para o mais alto para que Deus possa permitir ou não, mediante o nosso merecimento, o auxílio de que necessitamos. Mas, se eu estou com a mente totalmente prisioneira desta dor, que energia eu consigo emanar? A que altura desse potencial de energia mental eu posso elaborar? Porque se eu permaneço o tempo inteiro, eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não faço nada direito, eu reconheço o quanto eu sofri, o quanto eu fiz errado, e aí entra por esse caminho de dor e de sofrimento interno, e aí, naturalmente, o auxílio demora a chegar. Né? Me recordo que certa vez eu fui fazer um trabalho lá em Olinda, e a criatura maravilhosa que me atendeu, trabalhador da casa, ele disse, hoje eu estou muito feliz. Aí eu disse, por quê? Ele disse, hoje faz 2 anos que eu estou em tratamento nessa casa e hoje, finalmente, eu tive alta. 2 anos. Aí eu perguntei para ele, por que foi tão longo o tratamento? Ele disse, porque eu não sabia raciocinar.
Eu demorei muito tempo para aprender a pensar corretamente. Eu demorei muito tempo para coordenar os meus pensamentos com as minhas ações, porque muitas vezes eu pensava um copo d'água, mas abria a geladeira e tomava 1 litro de Coca-Cola. Eu precisava comer muita fruta para melhorar o meu problema físico, aí eu comia carne gordurosa. Então, havia uma dissociação tão grande na minha mente que foram necessários 2 anos de trabalho de desobsessão, muito mais de mim mesmo, as palavras dele, do que daqueles espíritos que me acompanhavam, porque era difícil demais para mim. Então, evidentemente que nós espíritas sabemos que para toda ação dessa natureza há associado a nós uma gama grandiosa de espíritos sofredores que atraímos pelas nossas próprias deficiências, aqueles ignorantes e aqueles que nos detestam e que querem vingança, né? E há aqueles que são tão hebetados, tão fora do ser humano, que se ligam a determinadas pessoas só porque estão vagando pela rua, viu a porta aberta e eles entraram. Então, confiar em Deus requer um processo único de equilíbrio no raciocínio. Eu não posso, então, vamos supor que eu passo por um problema muito grave. Vamos supor que minha família, eu esteja me separando do meu marido. Após 25 anos de casada, ele encontrou outra pessoa e está indo embora. O filho mais novo tentou suicídio, o mais velho voltou-se para as drogas, a menina mais nova engravidou aos 15 anos de idade. Isso são casos reais que eu estou trazendo à tona nesse momento, a nossa vivência junto com essas pessoas que sofrem tanto. E aí eu vou para o centro espírita e lá me disseram isso, que eu tinha que ter confiança em Deus, eu tinha que ler o evangelho, aí eu pego o evangelho, de manhã eu abro, aí eu leio, confia em Deus, Deus está conosco. Mas eu leio, mas eu não sinto isso, porque o que dói mais alto em mim é o meu sofrimento. Isso tem resposta, tem eco, porque é uma dor moral, é o meu espírito sofrendo. Eu não consigo entender, sentir essa proposta que você está me trazendo. Então, vejam como é difícil. Como é difícil a cura chegar, não é? Porque a cura nada mais é do que uma aceitação da dificuldade e uma renovação da mentalidade. Se nós não fizermos isso, a cura não chegará nunca. Porque há a necessidade de me renovar enquanto pessoa, enquanto ser humano pensante. Me recordo que, certa feita, uma jovem me narrou que estava passando por uma problemática existencial gravíssima. E ela começou a fazer caminhada à beira-mar. E na primeira semana que ela caminhou na beira-mar, ela encontrou um cajado de madeira queimada pelo fogo. Um pedaço de pau que ela conseguia se apoiar, todo preto, queimado de madeira. E ela começou a caminhar. E aqueles que caminham, naturalmente o fluxo mental melhora gradativamente, porque ocorre uma maior oxigenação cerebral em todas as células do organismo físico. E aí ela caminhando e orando, e após uma semana, quando ela caminhou, ela olhou para o cajado, ela viu em sua mente brotar folhas verdes naquele cajado, naquele pedaço de pau morto. E aí ela me questionou, é porque eu estou ficando louca? Porque eu vi, quando eu peguei
Eu disse, não, é porque você está se curando. Você já foi capaz de pensar fora do seu padrão normal. Você foi capaz de elaborar uma imagem praticamente impossível de acontecer. Como pode brotar folhas verdes de um pedaço de madeira queimado pelo fogo? Se você elaborou isso mentalmente, é porque você está se curando. É porque você saiu do seu padrão mental de dor e de sofrimento e foi capaz de elaborar um renascimento. Então, é isso que Joana nos ensina. Essa necessidade, e agora está muito na moda falar assim, né? Pensar fora da caixinha. Eu não gosto muito dessa expressão, não, porque nós não temos que pensar fora. Nós temos que pensar dentro, olhando para fora. Como se nós estivéssemos elaborando novos padrões mentais, visualizando um horizonte límpido, sem ter sempre como base para esse raciocínio a dor e o sofrimento. Outra coisa muito importante nesse momento, nessa fala de Joana, confia em Deus. Muito bem. Então, nós estamos em família e acontece algum desentendimento dentro do lar. A mãe com o filho. A mãe com o filho, não é? Um desentendimento. Ela não confia nele. E então, como é que ela elabora a melhor maneira para educar esse filho? Ela começa erradamente a deduzir. Olha, isso é algo, a dedução é uma pedra de tropeço no nosso raciocínio. Porque deduzir está infinitamente longe da verdade. Eu estou deduzindo com base em quê? Não, mas aí a mãe começa, né? Não, porque você não estudou, porque você não quis. A dedução é dela. Não, mas eu conheço meu filho. Não, mas você ouviu o que ele tem para dizer? Não, pergunte a ele. Em vez de deduzir, já ir criticando, pergunte, por que você não estudou? E aí o jovem responde, porque eu estou esperando que o professor me autorize a entrar na aula. Veja, só que até essa verdade vir à tona, a mãe já tinha soltado todos os cachorros que ela podia dentro de casa, de briga, de confusão, de discussão, de desentendimento, baixo padrão, se sente mal, fica angustiada. O jovem, por outro lado, mais revoltado ainda. Simplesmente porque houve uma dedução. Se falar que quantos casamentos se acabam, porque um deduz que o outro está traindo, né? Apenas porque chega no trabalho, encontra a esposa na mesma mesa de trabalho com o homem, ainda que seja o chefe, começa dali a deduzir. Então, as nossas deduções são frutos da nossa ilusão. Né? A dedução é fruto da ilusão. E a ilusão é a ausência da verdade. Então, se eu não conheço a verdade do fato, do que está acontecendo naquele momento, eu crio uma expectativa e começo a deduzir. E essas deduções, muitas vezes, afloram na nossa mente, fruto da nossa incapacidade de raciocinar com lucidez, associada às algumas outras mentes que querem que nós soframos e nos levam a situações por demais difíceis. Né? Então, nós precisamos compreender que para que tenhamos lucidez mental e a confiança em Deus, é necessário avaliarmos o que pensamos. O que pensamos? Então, vamos fazer um pequeno teste, né? Quantas vezes hoje, isso eu faço essa pergunta sempre, né? Hoje,
Durante o dia inteiro, são 8h24 aqui pelo meu relógio. Quantas vezes nós pensamos positivo sobre alguém? Não estou falando nem se fizeram bem, não. Estou perguntando quantas vezes pensaram positivo. Então, vamos pegar uma pessoa, a funcionária, para aqueles que têm dentro de casa. Quantas vezes hoje pensou positivo? Meu Deus, graças a Deus, ela está tão bem. Obrigada, meu Deus, porque essa jovem está me ajudando. Ou pensamos bem a respeito do dirigente do nosso centro, do nosso local de trabalho, não é? Quantas vezes? Então, há uma dificuldade muito grande em empreendermos em nós raciocínios dessa natureza. Porque nós somos conduzidos durante o dia inteiro a uma vivência muito presa aos sentidos, né? a fatores externos do que a fatores internos. Nós ainda não aprendemos a fazer isso, né? Poucos são aqueles que, ao sentarem-se na mesa, agradecem o pão que estão comendo. Muitos são aqueles, muito poucos, que, ao acordarem, agradecem a Deus por terem dormido. Olha, eu não estou falando de ter um colchão, estou falando em dormirem a noite inteira. Isso eu tenho comigo. Porque, olha, eu aceito tudo, todas as dificuldades, pode fazer, olha, eu aguento tudo durante o dia. Mas se eu não dormir direito, eu adoeço. Eu creio que é porque é a minha casa, né? Então eu preciso voltar na minha casa para respirar melhor. Então, na noite que eu não durmo direito, eu acordo doente. Então, se tem uma coisa, e nessa pandemia, quando eu me contaminei, foi o meu maior sofrimento, foi passar noites e noites em claro, porque a dificuldade de respiração e aquele drama todo que o vírus traz a um corpo debilitado, já não tão jovem como o meu. Então, a gente não sabe agradecer, não é? Quantos são aqueles que agradecem porque conseguiram beber um copo d'água? Mas sabe por que a gente também não faz? Porque nós nunca nos preocupamos com aquelas pessoas que não podem fazê-lo. Não podem. Eu estive hospitalizada por muito tempo e uma das noites de maior alegria na minha vida foi no dia que eu consegui tomar um copo d'água. Porque vocês não avaliam o que é você estar com sede e alguém apenas colocar um algodãozinho umedecido no seu lábio porque você não pode deglutir. Então, vejam que são sofrimentos que o mundo inteiro padece. O mundo inteiro. E nós não sabemos nos harmonizar com todo essa gama de sofrimento e nos posicionarmos no centro dessas dores com confiança em Deus. É muito interessante, não é? Isso é algo assim que eu acho muito agradável de elaborar esses pensamentos, porque nós só aprendemos a ter de fato essa confiança, essa fé que remove montanhas, se nós exercitarmos. Gente, quantas pessoas conseguem se curar? A autocura, não é? Através de arrebatamentos de uma fé inabalável. O evangelho está repleto, né? Ainda que sejam histórias que possam não ter um fundamento comprovadamente dentro da história, como é a história de Jó, que Deus tirou tudo que ele tinha, tudo, absolutamente tudo. Mas ele não se desesperou, ele não perdeu a fé e Deus deu a ele a possibilidade dele ter tudo de volta. Jesus, quando esteve entre nós, na hora que estava para ser consumada a sua crucificação, ele pôde compreender uma das maiores tristezas da vida,
Porque quem foi que traiu Jesus? Foi o povo da cidade? Foi aqueles que gritaram, mata ele, mata, crucifica. Foi o rei, foi Herodes? Quem foi? Quem foi que abandonou ele? Quem foi que traiu ele? Os seus melhores amigos. Olha, ele, que dirá nós, não é? Que dirá nós. Então, se ele vivenciando isso, não é? E quando ele se vira para Judas, o que é que ele diz? Olha, vá logo, pelo amor de Deus, vá, faça o que você quer fazer, porque isso precisa acabar. Porque era assim que deveria ser. Vá, cumpra o seu papel. Né? Embora ele mesmo já tinha dito antes que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele pelo qual o escândalo venha. E Judas foi, e Judas o traiu. E na hora da crucificação, quem foi que ficou ao lado dele? Todos com medo, não é? Apenas João lá, ainda jovem, encolhidinho lá atrás da mãe dele, não é? Então, veja, quantas lições Jesus traz através da sua história de vida e que Joana pega isso para dizer, mas, ora, ele é o espírito mais perfeito que já esteve entre nós. E vivenciou tudo isso, e por que nós estamos reclamando mesmo de quê mesmo? Que já cometemos tantos delitos, né? Que só Deus sabe os erros que cometemos em vidas passadas. E por isso mesmo nós trazemos, na atualidade, impregnado nas fibras mais sutis do nosso perispírito, e Joana fala isso também, essas más ações. E é por isso que as doenças estão impregnando as nossas células nervosas, porque é fruto da nossa consciência de culpa, que ainda não pagamos os nossos débitos, ainda não. Nós só estamos no caminho. Quantas pessoas maltratamos? Quantas pessoas nós ferimos? Quantas pessoas induzimos ao erro? Então, a gente vem, nos reunimos em família, as dores começam a aparecer, o sofrimento vem à tona, e as nossas fibras mais íntimas, as nossas células nervosas, os nossos neurônios começam a sofrer abalos, porque sabe dos erros que cometeu e o quanto precisa se doar em benefício desses para que possamos efetivamente ter a cura. Confia em Deus. É assim que Joana fala. E no final, quase no finalzinho, ela diz assim: tem, pois, confiança em Deus, alma irmã. Ama e agradece o quinhão de dor que te chega para o próprio aprimoramento espiritual e prossegue sereno, ajudando aqueles outros espíritos igualmente ou mais atribulados que tu mesmo feriste a seguirem pela rota abençoada da reencarnação. Entenderam o que eu li? Tem, pois, confiança em Deus, ama e agradece o quinhão de dor que te chega. Ora, pessoas que tiveram uma vida tão santificada, em exemplo de moralidade e de amor ao próximo, onde a caridade foi o lema basilar da sua existência, como é o caso de Chico Xavier, ainda assim sofria muitas doenças. Tomava mais de 9 comprimidos por dia, porque a matéria precisa de ser curada. Já que o espírito traz tantas informações que não tem necessidade de depreender tanta energia de cura a si mesmo, porque essa energia é doada para o próximo, então a medicina da Terra serve para isso. Nós vemos Divaldo Franco, quantas doenças graves o Divaldo já enfrentou, um espírito milenar, que vem ao longo do tempo se depurando, trabalhando
para Jesus sem medo, sem temor. Né? Se nós pararmos para pensar na história de Divaldo, né? Um jovem nascido no interior da Bahia, de uma família grande, de repente despertar uma religiosidade, uma mediunidade numa época em que isso tudo era obra de Satanás. É uma coisa espetacular. A lição maior da reencarnação, não é? Fico pensando também no dia que ele decidiu, junto com o Nilson, a abrirem a Mansão do Caminho. É uma visita que todos nós espíritas deveríamos fazer, era conhecer a Mansão do Caminho. Porque é uma obra grandiosa e requer trabalho árduo, direto e muitas mãos para ajudar. 4 mãos não fazem absolutamente nada dentro de uma área tão extensa, de um espaço físico tão grande, de uma comunidade gigantesca, de tantas crianças, de tantos adultos que precisam de ajuda. E ele sem destemor, ele foi em frente e chegou aonde chegou. Mas sofrendo o aguilhão da dor. Como é que Joana diz? Agradece, né? E não é à toa que há aquele episódio clássico de Divaldo, quando ele tem um infarto, muito doente, tendo angina um mês inteiro, e aí chega a hora do trabalho mediúnico, na Mansão do Caminho, e ele está deitado, e ela chega e diz, não vai não? Vou não. Por que você não vai? Não, o médico disse que eu não posso me movimentar, porque se eu der 8 passadas, eu posso morrer. Aí ela disse, tá bem, então você fica aí, porque eu vou trabalhar. Aí ele fica preocupado, mas minha irmã, não faça isso comigo não. E eu estou 80% morto. E ela disse para ele, grande coisa, eu estou 100%. Eu prefiro que você morra trabalhando do que ver você desencarnar ou deitado numa cama. Então, são ensinamentos da confiança em Deus. Nós precisamos ter uma reflexão muito séria sobre isso. Quando a dor bater a nossa porta, não devamos despejar as nossas dores no primeiro amigo que aparece, na mãe, no pai, na família. É como se houvesse uma necessidade interna, psicológica, de estarmos o tempo inteiro repetindo a nossa dor, a nossa história, como se ao falar nós pudéssemos compreender o que o nosso cérebro não está juntando as peças de tanto sofrimento. E aí nós esquecemos que essas pessoas que estão nos ouvindo, muitas vezes estão padecendo de dores muito maiores do que as nossas. E na hora da dor e do sofrimento, se eu quiser falar com Deus, como é que diz a música, não é? Eu fique a sós com Ele. Mas quando eu digo ficar a sós com Ele, não é parar e ficar estável e esvaziar a minha mente, não. É parar e buscar sentir o Deus em mim. Eita, aí é outra coisa complicada, não é? Como? Como é que eu posso fazer um trabalho desse? Mas é muito simples, né? Não tem mistério. Agora precisa de perseverança, de muito esforço e de exercício. Ficar a sós, sabe? Sem ninguém para interferir, sem um celular para tocar, sem se lembrar que tem um trabalho a fazer. Faça tudo, toda a sua obrigação, certo? Tem trabalho para entregar, você entrega seu trabalho, fecha a porta da casa, desliga o botão do gás da cozinha, veja se tem vazamento, tudo, para que a sua mente não busque a fuga. Não busque a fuga, porque a mente faz isso. Ela quer fugir desse encontro. Ela quer fugir. Aliás, ela quer não, ela foge o tempo inteiro. Então, faça tudo. Fecha a porta, fecha a janela. Desliga o despertador, desliga o celular, desliga o rádio, desliga o som. Se aquiete e busque, como foi no início da nossa fala, e busque um lugar na sua mente onde você fique seguro.
seguro. Então, projete. Se esse lugar seguro é numa fazenda, arrodeado de plantas, de vegetação, alguém que tem a vivência, que foi criado no interior, isso é fácil de criar mentalmente. Se veja nesse lugar. Se gosta de ficar bem deitado numa rede, se veja numa rede. Mas de tal maneira que não haja interferência exteriores, de fora para dentro. Porque há que se buscar o equilíbrio de dentro para fora. E aí, quando estiver com a mente nesse lugar, buscar não sentir a dor. Coloque a dor para fora. A dor está aqui, na minha frente. E eu vou nomeá-la. Entenderam o que é nomear? Nomeá-la. Essa dor que eu estou sentindo está doendo aonde? No meu coração. Por que meu coração está doendo? Porque ele mentiu para mim. E por que ele mentiu para você? Porque eu não fui capaz de ouvir. E por que você não foi capaz de ouvir? E sai descendo os questionamentos até chegar num ponto que possa encontrar uma resposta que talvez não seja a última, porque cada momento, cada experiência vivida nos leva ao aprofundamento daquela situação. Observem também que muitas vezes na nossa vida nós vivenciamos uma dor específica várias vezes. Várias vezes nós repetimos a dor, não é? Você passa a primeira dor, mas aí de repente lá vem de novo aquele mesmo problema e vem pela segunda e pela terceira vez, e às vezes a gente se pergunta, mas de novo, o que será que isso sempre acontece comigo? Por que será que sempre acontece comigo? Porque eu não parei ainda para entender por que é que isso está vindo e o que é que essa dor está querendo me dizer. O que é que eu estou fazendo de errado que eu estou trabalhando, trazendo isso para mim? E aí, a sós com Deus, eu me senti confortável, fortalecida, e aí sim, eu posso pensar em Deus sem nenhum pensamento contrário. Senhor, como foi que Maria fez? Lembram da fala de Maria? Essa é maravilhosa, né? Como foi que Maria disse? É o exemplo máximo do encontro com Deus. Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Olha aí os ensinamentos. Então, Joana nos traz toda uma perspectiva de um raciocínio lógico, onde nós não preenchemos com palavras repetidas. Mas aqui vamos fazer também um parênteses. Porque muitas vezes, em nossas dores, mediante os nossos sofrimentos, a confusão mental se instala. E então, a mente só consegue equilíbrio se ele repetir um mantra. O mais comum entre nós é a repetição do Pai Nosso, não é? Na hora do desespero, a mente muito confusa, aí a gente começa. Pai Nosso que está no céu, santificado. Aí se perde, mas a gente volta de novo. Pai Nosso que está no céu. Não importa. É porque fazendo assim, a mente vai desacelerando e vai abrindo um espaço para que eu possa elaborar um conceito mais próximo da minha necessidade. Muitas vezes, né, eu tenho uma amiga que ela tem um mantra. Na dificuldade dela, nas dores físicas e emocionais, ela tem aquele mantra que ela repete a vida inteira, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é uma maneira, o mantra que é tão orientado pelos grandes mestres e yogis, é porque faz a função do mantra é trabalhar a mente para que ela possa desacelerar, se acalmar e voltar para si.
voltamos para o nosso corpo, porque diante a dor e o sofrimento, muitas vezes nos projetamos para fora. Nós perdemos o contato com a nossa essência. Porque a nossa essência é o quê? O que nós somos? A nossa essência é, eita, é a fala de Joana agora, é amor. A nossa essência é amor. E aí, como nós estamos sofrendo e não nos resignamos e não compreendemos e muitas vezes não aceitamos porque não sabemos porque estamos sofrendo, nos projetamos para fora. Até a nossa fisionomia se altera. Há pessoas que ficam pálidas. Vai prestar atenção. De olheiras. As rugas se fecham aqui na frente. O ombro cai para frente, porque é o peso da dor, o peso do sofrimento. Muda-se a estrutura física, porque mentalmente o ser se projetou para fora, porque ele não está suportando a dor. Aí, quando começa a fazer o tratamento espiritual, quando buscam uma terapêutica psicológica, Joana fala por demais, seja lá qual for a linha psicológica que você queira. Cada um de nós pode entender o que é melhor para si. Eu digo sempre que a psicologia será a medicina do futuro. Hoje, ela ainda não é devidamente valorizada. Mesmo porque a grande maioria, eu não vou falar fora do Brasil, mas a grande maioria do brasileiro, culturalmente, é uma coisa cultural. Culturalmente nega a psicologia, porque diz que psicologia é coisa de louco. Quando você muitas vezes fala com um pai mais ignorante, ele diz, não, meu filho não é louco, ele não é doido, ele não precisa de psicólogo. Então, é uma questão cultural e é uma questão financeira. Porque o terapeuta, a grande maioria, não tem convênios, ele cobra por sessão. E numa crise avassaladora como essa que nós estamos vivenciando, quem tem dinheiro para pagar psicólogo? Ele primeiro come o pão que ele precisa comer para poder viver. Depois ele pensa na cabeça dele. Então, é necessário que nós busquemos esse entendimento, porque é uma necessidade de estarmos presentes, de voltarmos para nós. E aí, a partir do momento que você vai elaborando nova maneira de se sentir, nova perspectiva, novo ângulo de vista, aí a gente vai voltando, de repente você olha para a pessoa, ela já está com um semblante um pouco mais corado, ela deixa de usar roupa preta, ela já usa uma blusa branca, ela já muda o corte do cabelo, ela pinta, se é a mulher, se é o homem, ele se sente mais confiante, ele levanta o tórax para frente, na postura do que eu estou aqui. Então, confie em Deus. Seja lá quais forem os problemas a serem vivenciados por uma necessidade do nosso espírito. Isso também é um pouco confuso, né? Porque quando a gente pensa, poxa, como é que é tão ruim, é tão doloroso, é tão sofrimento? Por que foi que eu desejei ter que sofrer desse jeito? Mas é porque com a nossa mente material, nós estamos muito longe de perceber a nossa necessidade espiritual. E essa ligação e essa conexão do meu entendimento do ser físico e do ser imortal ainda não é real, não é? Poucos somos aqueles que nos entendemos como seres imortais. Ninguém quer morrer. Não, mas eu não sei que sou imortal? Eu não sou espírita? Mas a gente não quer. Porque tem tanta coisa boa para viver, são as desculpas que a gente dá, né? Eu quero ver meu filho crescer, eu ainda quero ver meu neto, eu quero fazer isso, eu quero ajudar fulano. Aí a gente tenta enganar um pouco, subornar um pouco os espíritos amigos para levar para Deus para dizer isso, né? Não, porque eu ainda tenho tanta coisa para fazer, tanta gente para ajudar. É porque, de fato, a gente não quer voltar para casa, né? Então, essa confiança em Deus há que ser trabalhada numa perspectiva lógica, não apenas porque me foi dito que eu precisava de crer em Deus. Então, quando Jesus estava
naquele último encontro com todos aqueles amigos na mesa, e ele dividiu o pão, né? E que ele descobriu naquele momento, porque a psicosfera estava cheia dos pensamentos e a percepção crística era a coisa mais simples para ele, não é? De poder perceber, e quando ele disse que alguém, um entre eles, iria traí-lo, mas ao invés de ele lutar contra, o que é que ele fez? Lembra? Ele lavou os pés e beijou um por um. Veja. Então, essas lições assim, que nos fazem perceber o quanto nós precisamos nos encontrarmos, voltarmos para nós mesmos, nos acolhermos, nos buscarmos, né? Olhar para nós mesmos, porque ainda estamos lutando para o entendimento e a vivência prática do primeiro mandamento, que foi sintetizado e compilado, né, por Jesus, abrangendo todos os seus ensinamentos. Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, muita gente diz que ama o próximo, faz caridade, faz isso, faz aquilo. Mas quando se trata de auto-reconhecer-se, não sabe quem é. Porque não se amam. Então, são pessoas que vivem uma vida exterior muito turbulenta, muito atarefada. Aqueles que são quase fanáticos. Vão no centro espírita na segunda para a reunião mediúnica, na terça para o passe, na quarta para o ESD, na quinta para o ESTEM, na sexta para o EAD, no sábado tem que sair na rua para pedir ajuda, não é? Então, e a família? E você com você mesmo? E a sua casa? E a sua roupa? E o que você come? E a sua vida de relação? E o seu tempo para estudar? O seu tempo para estar com você? O seu tempo para ouvir uma música? Uma música, não é? E aí muitos são aqueles que começam a se fanatizarem e esquecem da vida exterior, dessa percepção do lugar onde estamos inseridos, e não escutam músicas, e não veem um filme bom, e não leem um livro que não sejam editados pela FEB, e que o que passar disso está errado, e que criticam. E por que vivem assim? Né? São bons amigos, atuam efetivamente junto à doutrina, praticam a caridade e repetem o maior chavão doutrinário: fora da caridade não há salvação, mas eles em si estão se perdendo. Porque nós precisamos resgatar a nossa essência. E como diz Joana de Ângeles, a nossa essência é o amor. Então, se eu ainda critico, se eu ainda encontro defeito, se eu ainda vou de encontro a tudo, eu não tenho amor. Eu não tenho, né? Porque quem ama, cuida. E se eu cuido, eu tenho paciência. Se eu tenho paciência, eu tenho perseverança. Se eu sou perseverante, eu sou alegre. Se eu tenho alegria, eu sou feliz. Então, tudo é uma sequência de sentimentos. E nós vamos descobrindo a partir do momento que eu me encontro. Então, meus queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso encontro, rogando a Jesus que as nossas palavras, de alguma maneira, possam ter atingido um pouco mais profundo o entendimento, e aqueles que quiserem entender esse conteúdo trazido hoje, leiam o livro Florações Evangélicas, de onde nós tiramos essa fala para compartilhar com vocês na noite de hoje. Que possamos, muito em breve,
dizer com convicção e com muita fé, com alegria, embora sofrendo, embora o espinho no peito, no coração, como diz Paulo de Tarso, não é? E a vida inteira ele iria viver com aquela dor no coração, por tudo que ele vivenciou pela morte de Estevão. Embora todos esses espinhos que possamos carregar dentro de nós, mas que nunca nos esqueçamos de crer em Deus. Muito boa noite e obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Tudo bem, Ângela. Mais uma vez, agraciados com a sua presença, com a sua mensagem muito esclarecedora para todos nós, e um tema fundamental, confiança, fé, que daí eu digo que é o pilar inicial de tudo. E como você bem disse, muitas vezes, dedução são hipóteses, e muitas vezes são pré-julgamentos também. E a fé, é preciso que tenhamos perseverança e não sermos imediatistas, porque o grande problema também da gente é querer para ontem o que não merece para amanhã. Consequentemente, a fé tem que incluir paciência. Você ter fé e não lhe chega o que você tanto quer. Ou porque não merece, ou porque não chegou a hora ainda. Ou o que você quer não seria ideal para você, para o seu bem. Então, não tem que se resmungar, se reclamar. Tem que ser resignado e correr, lutar, perseverar. Então, estamos muito felizes com a sua presença. Eu que agradeço. De Joana de Anjos é uma série muito importante de ser estudada e pediria, explorando você mais um pouco, que você fizesse a nossa prece de encerramento. Vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade. E vamos orar por todos aqueles que nos acompanharam e por aqueles que nos verão em breve, né? Que poderão ter contato com esse trabalho dessa noite. Deus de infinita misericórdia, Pai amoroso, irmãos amigos, mensageiros do bem, amigos espirituais que nos unem para um estudo do trabalho da obra de Joana de Ângeles. Abençoa, Jesus amado, cada um dos irmãos aqui presentes. E possa cada um deles receber dentro de si um quanto de alegria e de amor trazido pelo Pai Celestial. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores, compreendendo as nossas limitações, buscando a superação através do Teu amor. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que seja. Que assim seja. Estamos agradecidos pela sua presença e a casa está sempre aberta à sua disposição. Aqueles irmãos que estão sob tratamento, por favor, mantenham-se em harmonia, em prece, para que sejam beneficiados desse segundo horário. Uma boa noite e muita paz para todos. Boa noite.